Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a um Pô de Pedra muito especial. É isso aí. Hoje nós estamos começando o primeiro Pô de Pedra Política, em que o tema é política. A gente vai falar de política, nós vamos falar com o representante do povo, a galera que está no executivo, quem opera a política, quem opina a política, quem está na política, porque a política faz parte de tudo, de todo o contexto que a gente está gerando aqui, e o Pô de Pedra também é política. Você que tem acompanhado aqui os nossos programas, a gente tem trago muitos representantes da rocha ornamental aqui, temos trago pessoas que são proeminentes, que têm história para contar, mas também temos conversado com neurocientistas, temos conversado com formadores de opinião, e hoje a gente vai inaugurar o primeiro programa da série do Pô de Pedra. A gente está começando a lançar, você vai ficar sabendo em breve de tudo, os programas seriados, né, os programas por tópicos, por assunto, e a gente está começando o Pô de Pedra Política hoje com a presença do nosso querido deputado Wellington Calegari. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, Bruno. Imenso prazer estar aqui no Pô de Pedra. Pois é, a gente vai direto ao ponto hoje. O nosso público aqui, Calegari, é formado pela galera do granito, né, do setor de mineração, do setor da rocha brasileira. Tem gente do Brasil inteiro aqui acompanhando a gente, até do exterior. A gente tem um públicozinho bacana aqui, que já está começando a se acostumar com a gente. Então a gente está falando com a galera que operacionaliza o mercado de revestimento de rochas ornamentais, mas também estamos falando com arquitetos, com profissionais liberais, com o pessoal que forma opinião, o pessoal da mídia de maneira geral, mas estamos falando também com a dona de casa, com o pedreiro, com o colocador de granito, com aquela pessoa que está naquele momento de lazer, de descontração aí, ouvindo um pouquinho sobre o que a gente tem para falar aqui. E para nós esse programa é muito especial, quero agradecer de antemão a sua presença, porque você está inaugurando aqui o nosso programa seriado sobre política. A gente tem um dia aqui para falar sobre política, só sobre política, é o primeiro político que a gente está trazendo aqui, e para mim é uma grata satisfação em estar tendo esse bate-papo com você. Bom, você já sabe, curta, comente e compartilhe aqui as nossas páginas, porque você também é muito especial para nós, a gente está fazendo esse programa para você. E eu quero começar, antes de mais nada, apresentando o Wellington Calegari. Quem é o Wellington Calegari? Fala pra galera aí. Bom, Bruno, o Wellington Calegari é professor, servidor do judiciário, pai de 2 meninas, casado, católico, praticante da religião, sou convicto da minha opção religiosa, tenho uma vida que começou... Nasci em São Paulo, pra você ter uma ideia. Vim pro Espírito Santo com 12 anos de idade, trabalhei em lavoura, já mexi com boteco, já trabalhei no censo, já trabalhei com granito por um curto espaço de tempo, ou não tão curto assim. Enfim, algumas experiências profissionais ao longo da minha vida. E por fim, né, segui no ramo de palestras, trabalhando como militante conservador, e isso me levou à política, e da política hoje estou exercendo esse mandato de deputado do PL, como deputado estadual, no meu primeiro mandato. Nunca exerci outro mandato, esse é o meu primeiro, e tenho a honra... Debutante. É debutante, aqui representando o povo da nossa região, do nosso estado. Calegari, você ascendeu na política no momento, digamos assim, divisor de águas na política nacional, que na verdade reflete também um pouco do que a política internacional também traz para nós, em que está em ascensão, né, o movimento conservador, o movimento de direita, né, e do liberalismo econômico, no momento em que não se falava disso, né? Então, assim, a gente pode notar que um grande marco para o fortalecimento dessa visão de mundo foi, sim, os movimentos lá pela derrocada de Dilma. O pessoal começou a olhar um para o lado do outro e falou, poxa, a gente é brasileiro, a gente é nacional, a gente tem que defender o nosso país, a nossa pátria, a gente tem os valores que a gente carrega. E hoje a gente está vendo cada vez mais as pessoas entendendo o que é conservadorismo,
né, aderindo à causa, militando, tendo gosto por política, acompanhando programação de política, se inteirando sobre, quer dizer, aquele grande público, aquela grande massa que outrora ficava ali só consumindo novela, né? só novela, hoje se interessa pelo tema. Mas, mesmo assim, contudo, todavia, no entanto, a gente sabe que muita gente ainda se atrapalha com esses termos, com essa definição, especialmente porque também quem é anti-esquerda costuma chamar, anti-direita costuma chamar a gente de extrema-direita, justamente para criar um terror ali na construção do imaginário popular. Fala um pouquinho, ou muito, não importa o volume de informação que você vai dar, mas de maneira concisa e que o público consiga entender aqui, explica um pouquinho o que é o movimento conservador no Brasil. Bom, Bruno, vamos lá. Para o ouvinte entender, para o telespectador entender, conservador, a palavra é muito clara, ela vem de conservar, de proteger, de cuidar. Quando eu falo de conservadorismo, eu estou falando daqueles que querem conservar algo que precisa ser cuidado porque representa algo de valor. E o que nós conservadores, aqueles que defendem o conservadorismo, consideram de valor? As tradições, a lei eterna de Deus, a família, a propriedade privada. O conservadorismo é basicamente uma posição política, uma visão de mundo, uma visão cultural também, uma posição cultural, não é apenas político. É uma visão social que pressupõe que você não se deixa levar por ideologias. Porque o que é a ideologia? É você valorizar determinada teoria política, seja feminismo, seja liberalismo, seja o socialismo, seja o que for, acima dos valores mais sagrados. Nós queremos conservar, nós queremos proteger aquilo que nós amamos. O que nós amamos? Nossa família, nossa esposa, nossos filhos, nossa pátria, aquilo que é real, aquilo que é concreto. E no Brasil, isso é que é o interessante. O conservadorismo, ele é majoritário desde o início dos tempos, porque ele é em praticamente todos os países. Só que nós não tínhamos uma expressão política disso. Nós não tínhamos um movimento que personificasse esse desejo do povo. Você tinha o povo difuso, eu chamo de conservadorismo difuso, porque espalhado na população, mas você lembrou bem, porque foi a partir de 2013, a partir das manifestações, do Vem Pra Rua, do Fora Dilma e de tudo mais, que as pessoas passaram a ter um veículo para expressar isso, passaram a ter agentes políticos. Bolsonaro, Olavo de Carvalho, que é um agente intelectual, que ensinou muita coisa sobre o conservadorismo intelectual. Então hoje o conservadorismo brasileiro, quando você fala ele na política, é o quê? São os agentes que expressam na arena política aquilo que já está na cabeça de 80% do povo. A defesa daquilo que é sagrado. Basicamente é isso. Então você acha que a grande expressão hoje no Brasil, quanto ente político, um grande líder que a direita tem, a liderança de Bolsonaro é inquestionável? Não. Não é inquestionável? Não, Bolsonaro não considera, eu vou falar agora é polêmico, hein? Bolsonaro não é o líder do conservadorismo brasileiro. Quem que é o líder do conservadorismo? Não tem líder. Bolsonaro é o símbolo do conservadorismo brasileiro. Que me Mas ele bem. É uma liderança. Não, ele é uma liderança. Mas por que eu quero dizer? Porque às vezes as pessoas ficam pensando em Bolsonaro como um general, um comandante, uma liderança. Ele não é. A força do Bolsonaro não está em ser líder. A força do Bolsonaro, Bruno, está em ser o símbolo. Ele é a bandeira. Ele é aquele... Onde que está a força do Bolsonaro? Quando ele vem no Espírito Santo, ele arrasta multidões. Quando ele vai em Minas, ele arrasta multidões. Quando você usa o nome dele, você mobiliza pessoas. Se abre. Ele é uma bandeira. Líder seria se ele estivesse articulando. Mas não tem ninguém? Nenhum líder? Temos líderes regionais. Eu sou um líder em Cachoeiro. O Gilvan da Federal é um líder, o Magno Malta então, é um líder. Vamos lá. Você conhece bem meu posicionamento, que não está em voga agora. Eu quero te ouvir aqui. Sim, então vou para falar. Vamos lá. Quando o Bolsonaro ganhou a política, e você está sendo claro nisso, me lembro que lá no primeiro momento do mandato, ele definiu alguns núcleos de governo. Então, assim, isso não está de forma teórica, nem didática, é o empirismo que traz isso. Ele definiu um núcleo religioso na gestão, sim, representado, por exemplo, pela Damares,
não é isso? O núcleo neopentecostal ali, né? Isso, que voltado mais para a igreja, para a questão da igreja mesmo ali, né? Das lideranças religiosas. Então, um núcleo religioso, não, um núcleo. Você tinha um núcleo conservador. Isso, né? conservador mais intelectualizado. Isso, que representado, por exemplo, pelos irmãos lá em Traub, que pelo Felipe Martins também. Felipe Martins e tal. Você tinha o núcleo do bolsonarismo, do militarismo. Do militarismo. Do militarismo, que aí você tinha lá o general Mourão, o outro lá, o Braga, que agora... O senhorzinho lá, o Heleno. General Heleno e tal. Tinha o núcleo militar. E tinha o lavajatismo. O lavajatismo, o Sérgio Moro sozinho ali, se isolado, mais algumas partes. Mas com muita representatividade na sociedade. E tinha um núcleo ali, vamos dizer assim, mais técnico, representado pela Tereza Cristina, da agricultura, sim, representado pelo Paulo Guedes, na economia. Okay. Então, um núcleo mais técnico, vamos botar da economia liberal, né? Sejamos assim. Então, ele definiu bem o formato do... Okay. E me lembro que a primeira personagem, o primeiro núcleo que recebeu um ataque maciço logo nos primeiros 2 meses foi eles tentaram derrubar a Tereza Cristina e ela não foi, correto? Aí tentaram minar todo mundo, etc e tal. E justamente os caras que representavam... Aí você tinha os olavistas lá, que era, por exemplo, o Ricardo Salles e tal. Mas, enfim, o núcleo ali do Weintraub foi abatido em pleno voo. Isso demonstra aqui uma falta de preparo da mentalidade conservadora para ascender ao poder, falta de gestão, de capacidade, ou era uma coisa mais personalista, tinha a ver mais com as figuras que estavam lá. Você entendeu, né? O que eu coloquei aqui, tá, acho que o cenário que eu montei aqui... Muito bem montado. Converge com a realidade, não é isso? Não, totalmente factível, verídico, totalmente verídico o cenário que você montou, não tiro nem alguma coisinha ou outra, mas eu concordo com tudo que você colocou. O que eu acho aí disso aí que você falou? Faltou capacidade de gestão? Claro que faltou. É fato, eu não estou nem culpando o Bolsonaro. O Bruno, eu sou professor de história e de filosofia. Quando nós estudamos a história dos movimentos políticos, existe uma coisa chamada tempo de maturação, que é o tempo entre o surgimento de uma ideia ou ideologia, embora o conservadorismo não seja uma ideologia, mas vamos trabalhar como se fosse, o tempo do amadurecer, e ela vai amadurecer até se cristalizar no poder. Esse tempo, que pode ser mais ou menos longo, é o tempo em que você precisa para maturar ideias, em que a teoria vai se adaptar à prática, porque uma coisa é eu acreditar que eu vou transformar a sociedade, e outra coisa é eu encarar o dia a dia da gestão pública. E é também o tempo para formar lideranças que saibam o que é política de verdade, que saibam o que é o jogo do poder. Uma coisa é eu ficar discutindo aqui Edmund Burke, teorizar aqui a Revolução Francesa e tudo mais. E outra coisa é eu saber montar um partido, é eu saber escolher pessoas. Articular. Exato. Esse tempo de maturação, você pega, por exemplo, a Revolução Russa. Quando eles chegaram ao poder, eles não estavam maturados. Não havia sequer o comunismo clássico. Lenin comandava uma facção de um partido, os bolcheviques, que é majoritários, que era a facção majoritária do Partido Social Democrático Operário Russo, que estava ainda em plena luta contra os mencheviques. Eles tiveram que maturar durante o processo revolucionário, e por aí vai. O mesmo aconteceu, de certa forma, em 2018. Em 2018, os conservadores brasileiros não tinham maturidade nenhuma, e como você disse muito bem, em 2018, nós não podemos dizer que os conservadores tomaram sozinhos o poder. Bolsonaro era um conservador? É um conservador? Sem dúvida. E levou conservadores teóricos com ele. Mas ele tinha vários núcleos mais ou menos conservadores. O núcleo pentecostal, que se tornou cada vez mais dominante e que é conservador. É um conservador de viés religioso. O núcleo técnico, alguns liberais, outros mais conservadores, mas pendendo para esse lado. O núcleo militar, que não tem nada de conservador, é positivista e no final se revelou até mesmo traiçoeiro. O lavajatismo, que também não tem nada de conservador. Bolsonaro tentou cooptar nomeando Moro para ministro da Justiça e teve a mão mordida.
não deu certo. Então, e o núcleo que sabia, pensante, que era dos Weintraub, Felipe Martins e outros, esse núcleo não estava maduro. Ele não tinha maturidade para lidar com esse processo. Tentou criar. Ernesto Araújo. Eles cometeram muitos erros. O Ministério da Educação foi um exemplo. Foi a área dada por excelência aos conservadores e foi burrice atrás de burrice, incompetência atrás de incompetência. E por fim... Coisa que não dava nem para defender, né? Não tem como defender. E isso aí não dá para culpar o Bolsonaro. Você tem que trabalhar com aquilo que você tem à mão. Dito isso, o que acontece? Isso colapsou. Se você analisar o governo Bolsonaro foi extremamente competente do ponto de vista técnico, do ponto de vista da administração. Por isso que as pessoas hoje... Administração do dinheiro público, né? Com certeza, as pessoas têm saudade do Bolsonaro. Isso é fato. Claro, os empresários que votam... Teve empresário que votou no Lula, que quebrou a cara, que hoje chora diante do dólar a 6,20. Tem pessoas pobres, humildes aí, vendo o preço das mercadorias disparar e pagando caro pelos produtos da Shopee, que chora com saudade do Bolsonaro. Só que politicamente, ideologicamente, houve um fracasso do governo que permitiu o retorno do Lula em 2022. Esse é o nosso desafio quanto conservadores. Maturar isso. Para que, caso chegamos ao poder, primeiro, voltar ao poder em 2026. E se voltar, não cometer os mesmos erros. Deputado, o senhor é um representante do povo, como o senhor acabou de falar. Você é um deputado de primeiro mandato, de uma bandeira conservadora, um cara que tentou outros pleitos também e foi também ganhando a confiança do eleitorado, sim, foi se consolidando politicamente. Hoje você está fazendo um mandato bacana. Eu vou dividir a nossa conversa aqui, vamos finalizar essa fala mais nacional para a gente ir para o regional aqui. Ok. E aí, você hoje representa uma parcela significativa da população, né? A parcela, especialmente da ala religiosa, dos evangélicos, dos católicos, que vê as bandeiras pró-vida, as bandeiras da não liberação de drogas e etc. e tal, como uma bandeira forte. No meio de uma onda, de um movimento perene de conservadorismo se estabelecendo, haja vista o resultado das eleições as vizinhadas aqui agora, né? Que a esquerda mais uma vez saiu derrotada, a direita se expandiu, né? Como esperado, provando que o país permanece com um sentimento conservador aflorado e se identificando com o conservadorismo brasileiro. E aí, a grande cereja do bolo, né, que é a governança federal, né, a diretriz do país aí nas mãos de Bolsonaro, a gente perdeu. Como um ente político, como um governante, aí, um deputado, um representante da Casa de Leis, como você, operando a política hoje, você observa a diferença, não falando exatamente do povo, porque o povo a gente sabe, isso tudo que você acabou de falar, é a comida mais cara, é esse estado super protetor aí, esse estado usado como cabide de emprego, isso aí tá na cara, é nítido, e o próprio governante não esconde isso, ele fala de maneira aberta. Eu fico achando estranho como é que o pessoal lá, os blogueiros dos canais granres aí, tentam tapar o sol com a peneira, tenta passar pano, né? Não, porque o próprio Lula falou isso várias vezes, falou, não, nós vamos fazer acordo sim, nós vamos aparelhar o Estado sim, ele falou com todas as letras. O negócio deles é o poder. Mas como você, como um governante, um cara que está lá, lidando com verba pública, lidando com aparelho público, com efetivação de leis, como você percebe a diferença do antes e do agora? No momento em que o governo era esquerda e agora direita e agora esquerda, o que aflora? Qual que é a percepção maior? Como que se torna a operação da política nesse cenário que está posto? Bom, eu vou te falar um negócio, Bruno. O que eu noto é o seguinte: durante o governo Bolsonaro, o que nós vimos foi uma imprensa atuante como nunca, para meter o dedo na ferida, para criticar, para fiscalizar, que tá certo. Tem que fazer. Tem que fazer. Só que agora calou. Você não vê mais isso. Por outro lado, o que aconteceu no governo Bolsonaro e que
para mim foi um grande exemplo que ficou para todos os governos. E para mim essa talvez seja a grande revolução do governo Bolsonaro, que é sintetizada naquela frase do Paulo Guedes: se não roubar, dá para fazer. Bolsonaro fez um milagre administrativo. Ele e os ministros, ele não é uma coisa só dele, nem ele puxa isso só para ele. Se você analisar, dívida pública não cresceu. Ficou na casa dos 70%. Dólar manteve-se estável. Mantivemos o crescimento econômico razoável, apesar de 2 anos de pandemia avassaladora. Lei de liberdade econômica, reforma da Previdência, mudança em uma série de reformas microeconômicas, que são as reformas que mais atingem o pequeno e o médio empresário, que é uma área que vocês mais defendem aqui, que é o pequeno e o médio empresário. Ele fez uma revolução, criou um programa social, ele sendo um governo de direita, criou o maior programa de distribuição de renda do planeta, que foi o então auxílio emergencial. Exatamente. Durante a pandemia. Exatamente. Tudo isso sem aumentar a dívida pública, reduzindo o gasto e tudo mais. Fez isso diante de uma pressão implacável da imprensa ideológica e de um judiciário que assumiu o controle da nação. É isso que é muito importante levar em consideração. Bolsonaro não governou o Brasil. Como assim, Calegari? Veja bem, do ponto de vista da ciência política e da filosofia política, Bolsonaro não governou o Brasil. Bolsonaro administrou o Brasil. Governar é exercer a soberania. Governar é ter o poder, é ter a palavra final. Quem assumiu o controle do Brasil durante o governo Bolsonaro, no sentido de ter autoridade e impor o terror, inclusive, foi o judiciário. Bolsonaro foi transformado na função de gerente administrativo geral da União. E agora, como que está com esse governo de esquerda? Continua a ser o gerente administrativo geral da União, porque a ditadura de toga continua a governar o Brasil, a dar a palavra final, só que é um gerente administrativo altamente incompetente que está arruinando a economia e jogando ela no buraco. Basicamente é essa a diferença que eu vejo hoje. Mas não é perigoso falar isso não, cara, num podcast assim? Claro que é. Totalmente. Brunão, é perigoso, tô ciente dos riscos, falo isso na tribuna da Assembleia. Assessor jurídico meu me fala o tempo todo, cuidado, Calegari. Mas eu falo o seguinte, quando me deram o meu mandato, irmão, eu falei uma coisa seguinte: se não for para exercer o munus de falar a verdade, não é falar em nome do povo, não, é falar a verdade. É governar, é falar em nome da minha consciência. Se não for para exercer isso, prefiro voltar para casa, irmão. Prefiro voltar pro fórum. Eu penso muito nisso, cara, pra gente dialogar aqui, porque eu não quero desconstruir a sua linha de raciocínio, mas a gente está conversando. Eu penso muito nisso. Você não acha que tá muito claro por que o judiciário tomou conta do Brasil, né? De repente, o juiz de primeira instância assume o comando de uma operação que botou as pessoas mais poderosas do país na cadeia, né? E isso mexeu com o ego de um STF, que tem aquele áudio famoso que vazou do Lula dizendo: um STF acovardado. Acovardado. Ou manco... Não, na época acovardado. Na época tava... Isso. Aí vem aquele áudio do Romero Jucá com o Congresso, com o Supremo e com tudo, lembra? Isso um aí. Grande acórdão. Tô só juntando, pegando alguns fragmentos de informação. Então, qual que era o cenário? Mediante os poderosos, os caras que estavam lá no STF, empossados pelo próprio Lula e pela Dilma, de mãos atadas, assistindo um juiz de primeira instância tocar o terror no Brasil. Terror no Brasil. Né? Foi eleito a personalidade do ano. E, de repente, a gente veio as evidências, né? Ele fala: eu vou voltar e vou pegar vocês, né? Tiraram o mandato do menino lá, do promotor lá. Engraçado, só sem querer te cortar, Bruno, mas o Moro era o queridinho das elites da imprensa, enquanto ele estava destruindo os inimigos certos naquele momento, enquanto ele fazia um trabalho que para eles era interessante, que era o quê? Tirar o PT do poder para que o PSDB voltasse ao poder.
Eles tentaram, na verdade, nesse inteirinho aí, levantar a figura do Hulk. Eles queriam criar uma terceira via. O famoso terceira via, que ficou em voga o tempo inteiro aí, eles tentando, veio Dória, que não é a terceira, é a segunda. Sim, mas vamos lá. Então, só para finalizar aqui. Você não acha que esse fortalecimento... Eu acho que a imprensa ela foi conivente, porque naquele momento não estava pingando para ninguém, inclusive para eles, né? Naquela saída de Dilma, aquele governo tampão do Temer não tinha dinheiro para ninguém. Então os caras bateram mesmo, porque estava ruim mesmo. Aí depois eles apertaram. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí veio o Romero Jucá, né? Um acordão com o Supremo e com tudo e tal. E milagrosamente, uma coisa de cinema, nem Steven Spielberg talvez pensasse no roteiro de filme como esse, o cara sai da cadeia e se torna o presidente do Brasil com todas as pompas de chefe de Estado. Você não acha que essa reação mais enérgica do Supremo não veio com o medo, com alguém cobrando uma conta por trás, ou o medo de surgir um novo juiz de primeira instância para dominar o cenário, não? Eles não se sentiram muito ofuscados, não? E agora estão trabalhando para que não surja uma nova Lava Jato? Olha, eu até poderia achar, assim, uma questão de vaidade, né? Mas eu acho, assim, Bruno, minha opinião, que o negócio é um pouco mais embaixo. Minha opinião é a seguinte. O que acontece? Essa questão da ditadura de toga que a gente vive, cara, eu acho que a gente tem que dar nomes aos bois. Nós vivemos um regime de exceção. Nós vivemos uma ditadura de toga e o ditador se chama Alexandre de Moraes. Ele é o ditador do Brasil. O que é um ditador? É um cara que governa de forma irresponsável, arbitrária, sem necessidade de legislativo. Isso é um ditador. O Brasil teve, até hoje, 3 ditadores em sua história. Floriano Peixoto, que derrubou que assumiu o lugar de Deodoro da Fonseca e governou com estado de sítio até o final do governo dele, Getúlio Vargas, durante os 15 anos, e Alexandre de Moraes. O regime militar não foi um regime de exceção, porque mesmo no regime militar tinha o ato institucional, tinha isso, tinha aquilo, mas tinha o Congresso que tinha algumas prerrogativas. Agora nós temos um presidente que governa por meio de ato judicial, que arroga questões para si, como, por exemplo, eu acuso, eu condeno, eu boto preso de uma forma que nunca foi vista. Ponto. Por que eu acho importante definir isso? Porque se nós não definirmos isso, nós não vamos entender o atoleiro que a gente está vivendo. E é um atoleiro muito grave. Eu tô aqui falando, realmente você falou, cara, você não acha arriscado o que você está falando? Olha o que você está dizendo. Mas eu não tô falando isso em tom de medo, tô falando na qualidade de entrevistador. Eu sei. Se eu tiver que falar, eu falo também. Não, eu sei, mas olha só. Não tem medo de falar o que eu penso, não. Eu não tô dizendo que você tá com medo, mas eu tô querendo dizer o seguinte. Olha o nível que o Brasil chegou, irmão. É verdade. Há 10 anos atrás, um entrevistador falaria isso para um deputado estadual, nem de brincadeira. Verdade. Peraí, você tá preocupado com o que você tá falando? Porque não se falava. A esquerda sempre cagou, desculpa o termo, sempre cagou para a justiça, sempre falou, quebrava prédio público, fazia o que queria. Agora um deputado estadual, que segundo a Constituição é imune por palavras e atos durante o exercício do seu mandato, tem que olhar o que fala. Eu não vou olhar. O que acontece? Como que chegamos a isso? Delimitado isso, vivemos uma ditadura judiciária. Como chegamos a isso? Aí sim. Como que chegou? Primeiro, uma Constituição de 88 que é falha, absurda, que estabeleceu uma divisão de poderes que não cabe ao Brasil, da forma como foi colocada, tentando copiar o incopiável, que é a Constituição americana. Ela esqueceu de estabelecer um poder moderador fora dos 3 poderes, porque quando você bota um poder como supostamente intérprete da Constituição, sem levar em conta que esses homens podem não ser tão virtuosos e comedidos, você está fazendo um convite já a isso. Verdade. Que nós estamos fazendo hoje. Porque não delimita nada. Não delimita. Ponto. Esse já é o primeiro problema. Mas funcionou durante algum tempo, mais ou menos, porque realmente tivemos magistrados de qualidade na Suprema Corte nos anos 80, 90, até início dos anos 2000. Só que você já viu sinais da deterioração das nossas relações por conta da ideologia que entrou no judiciário, certas ideologias de ativismo judicial. E aí você falou dos juízes de primeira instância. Quem não vê que há 20 anos que promotores e juízes em cidades do interior estão governando no lugar de prefeitos? Quem não vê que já há 20 anos ocorre esse fenômeno de prefeitos do interior que vão fazer alguma coisa? O promotor mandou... Ministério Público, como se o Ministério Público mandasse. Ministério Público não manda em nada, com todo respeito aos meus queridos
Promotores, amigos promotores, Ministério Público recomenda, Ministério Público abre inquérito, Ministério Público denuncia, Ministério Público não manda. Quem manda, quando provocado, é juiz. Mas no Brasil já se criou culturalmente a visão de que o Ministério Público manda e prefeitos não preparados, com procuradores que trabalham com isso, também não têm preparo, já estão hoje no papel de subalternos de promotores. Mas quem empoderou esses órgãos? Quem empoderou começou com a Constituição de 88, e é aí que eu quero chegar. E com o acovardamento da classe política brasileira. A classe política brasileira é a grande culpada do garrote que hoje está no seu pescoço. A grande maioria dos políticos brasileiros são covardes, ineptos e incapazes. Então, por exemplo, você vê hoje políticos que abriram mão do principal papel de um político, Bruno. Qual é o principal papel de um político? Exercer poder. Político está aí para exercer poder. Claro, para o bem comum. Mas qual é a ferramenta do político? É o poder, irmão. Agora, quando que um político exerce o poder? Quando ele faz coisas. Ah, político vive para dar emenda. Político vive para fazer conchavo. Meu irmão, você pode estar enchendo sua burra de dinheiro com corrupção, pode estar, mas a única coisa que você não está fazendo é exercer poder. Perfeito. Quem exerce poder é quem muda a sociedade. Quando o judiciário, formado por gente inteligente, capaz, com instrução, começou a perceber que havia um vácuo de poder no Brasil, com a cambada de políticos poltrões, que não governam, que não exercem influência política, o que esses magistrados passaram a fazer? Passaram a exercer suas taras ideológicas. Você não exerce? Eu vou exercer. Do promotor e do juiz de cidade pequena, começou, até os desembargadores. Profundo isso. E chegar até o STF. Eles começaram testando nas cidades pequenas. Hoje você está no STF. Foi ali que começou. Se teme mais um juiz hoje do que um poder executivo, né? Com certeza. Do prefeito você fala mal, irmão. Do prefeito ninguém tem medo de ser preso. Você esculacha. O Brasil é o único país do mundo que vive um estado desse, em que as pessoas não têm medo, como você mesmo diz, do executivo, mas tremem de medo diante de juízes. É isso aí. Eu tô batendo papo com você indo na sua linha. Vamos lá. Agora vamos falar de coisa boa, porque na verdade as coisas ruins a gente já tá careca de conviver aqui e sentir as dores. Já tá pegando fogo, né? Vamos lá. Eu parto do pressuposto de que é uma grande burrice a gente pensar diferente disso, mas lógico que há controvérsia, ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas o Brasil, até onde eu sei, pelo menos a última vez que eu olhei o dado, o Brasil era o segundo país do mundo em catolicismo. O segundo país mais católico do mundo. Acho que perdi para os Estados Unidos ou para o México, não me lembro. Perde para o México. Perde para o México. E eu acho que está perdendo para as Filipinas também. Sim. Acho que somos o terceiro. É o terceiro. Entre o segundo ou terceiro? Segundo ou terceiro ou quarto, mas tudo bem. É um dos países... O maior número de católicos. Em que a população se denomina cristã. Sim. Em 90% dos casos. Né? E aí... era natural, eu acho que era meio que óbvio, que a mentalidade do Brasil fosse uma mentalidade conservadora. Uhum. Muito embora a gente sabe que o progressista, o pessoal da esquerda, que eu respeito do ponto de vista ideológico, político, eu sei que ninguém é obrigado a pensar igual. Eu não vou entrar em detalhe que o entrevistado não sou eu. A minha opinião não importa nesse momento. Mas vamos lá. Mas é natural pensar que o Brasil seria de direita naturalmente pela sua experiência com o militarismo durante 20 e tantos anos, a sua base cristã. Quem que é o conservador? Né? Vamos lá. O conservador é aquele cara que naturalmente vai para a igreja aos domingos, cultiva um cultivo espiritual ou um cultivo um cristão o Brasil é um país muito solidário, ele se engaja em causas sociais, ele se envolve, haja vista que toda vez que tem aí uma catástrofe natural que está cada vez mais comum em chuvas, etc., as igrejas se reúnem, fazem vaquinhas, trabalhos em cadeias, em presídios, trabalhos sociais de todos os fins e para todos os gostos. Ponto. E aí, a gente vê a ala esquerda do país, a ala progressista, se apropriando da cultura,
se apropriando dos elementos culturais, da política, aparelhando o Estado, né? Então, assim, você vai ver as estruturas de poder estão ali na mão da esquerda e o aparato social também. O aparato, eu estou falando em linhas gerais, é lógico que essa história é muito controversa. E aí, eu vejo o movimento conservador tentando se estabelecer e perdendo aí pro Lula, sem querer entrar na polêmica se foi, se não foi, se quem nomeou, quem não nomeou, mas tá lá, o cara tá lá, e a turma dele. Uhum. Não seria um erro estratégico, de repente, do conservadorismo de oferecer mais uma linguagem cultural, atividades culturais, trabalhar a infância, trabalhar o material escolar, proteger um pouco mais as crianças, a terem mais acesso, por exemplo, um movimento crescente aí nas escolas, proibido comemorar Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Proibido manifestações cristãs nas escolas. Como que a gente irrompe isso? Então, com certeza, o conservador, os cristãos, vou até falar aqui, os cristãos, as pessoas de bem, elas precisam retomar os espaços. Elas precisam retomar os espaços que foram tomados do judiciário, da imprensa, da cultura, e isso começa muito na juventude, na infância. E uma coisa que eu te falo, Bruno, os esforços estão sendo feitos. Por exemplo, haja vista a quantidade de escolas confessionais que estão surgindo. Não sei se vocês estão reparando, existe um fenômeno hoje no Brasil. O meu filho estuda em uma, né? Adventista. Isso, ó. O sucesso que essas escolas São Camilo, eu fui camiliano, fui coordenador de São Camilo. Hoje estão surgindo cada vez mais escolas de caráter confessional, crescendo, se expandindo, ganhando força. Então, os pais já entenderam a necessidade de tirar os seus filhos desse ambiente. Agora, quer uma provocação aqui? Vou fazer uma provocação. Por quê? E aí você fez um histórico interessante. Por que num país de grande maioria cristã conservadora, o poder é tanto na mão dos progressistas? Por que esse fenômeno do avanço da agenda progressista acontece? E não é só no Brasil. Detalhe, Estados Unidos também é um país de população majoritariamente conservadora e o progressismo, o woke, avança sem parar. Sem parar não, agora o negócio está mudando lá. Eleição do Trump, mas ainda... O caso americano é um caso diferente, que a gente tem que estudar à parte, mas avança lá também. Tudo bem, tem avançado. Mas vamos lá aqui no Brasil. O que acontece? Existe um problema cultural e espiritual de todos os conservadores, que a nossa virtude é a nossa derrota. Olha só que interessante. Vamos lá. Olha só que interessante. Decifra isso aí. O que acontece? Quando você pega a maioria das pessoas que são de índole conservadora, de moral conservadora, elas tendem a ser o quê? Trabalhadores, produtores. Elas tendem, por exemplo, a querer ter negócios, a querer trabalhar na agricultura, ou no comércio, ou na indústria, a querer desenvolver as atividades produtivas sem as quais a sociedade morre. Ponto. Isso é muito positivo. Inclusive, é um dos motivos que nós precisamos dos valores. Esses valores é que fazem a sociedade prosperar. Bacana! Só que esse é justamente o nosso calcanhar de Aquiles também. Por quê? As pessoas que não gozam desses valores, as pessoas que não têm esses valores... Não está com o tempo dela ocupado? Não está com o tempo dela ocupado para ser produtivo, ela vai fazer o quê? Ela vai pensar em maneiras de tomar os espaços, que não são os espaços de produção, mas são os espaços de influência, poder, de influência. Então, por exemplo, quando você chega muitas vezes para as pessoas que são produtivas, que são criadores de riqueza e tudo mais, cara, vocês têm que fazer concurso público, vocês têm que entrar... Não, eu quero ser empreendedor, eu quero ser o Bill Gates, eu quero ser o Elon Musk, e tá bem, tá ótimo, a nossa sociedade precisa. Só que hoje quem tá ditando a agenda global, infelizmente, são os burocratas que passaram via concurso público, seja no Brasil, seja na Europa também e até nos Estados Unidos. São esses burocratas. Então o que acontece? Da mesma forma na imprensa. Não é aquele cara brilhante, com todo respeito aos jornalistas e até a classe dos professores,
do qual eu faço parte. Não é aquele cara brilhante, engenheiro, inventor, papapá, é aquele cara muitas vezes mediano que vai se esconder numa profissão supostamente intelectual. Ele nunca vai ser um intelectual de verdade, mas é um pseudo-intelectual que depois vai para uma redação de jornal, absorvendo slogans fáceis de multiplicar, e depois vai para uma redação, vai criar na redação de imprensa e vai ser um influenciador. Então eles vão entrando nos espaços sustentados pelos produtores, que só pensam em gerar riqueza, e estão certos em pensar em gerar riqueza, mas chega um ponto que eles estão gerando riqueza que alimenta aqueles que não são produtores de riqueza, mas que são donos do poder, que vão só aumentando, inchando e subjugando eles. É o que acontece no Brasil hoje. Não importa que a galera da esquerda seja minoria. É a minoria que domina o judiciário, é a minoria que domina a imprensa. Que ocupar os espaços de poder. E né? estão é um ocupando longo trabalho, né? É um longo trabalho que os caras estão ocupando, Bruno, até as igrejas. Já estão ocupando as igrejas. Você pega, por exemplo, antigamente as igrejas eram o bastião, ainda são em parte. A igreja católica já foi tomada no Brasil. Agora as igrejas evangélicas, eu estou vendo cada vez mais pastores progressistas, líderes progressistas. Verdade. Eles já perceberam que eles têm que tomar ali também. Se a gente for entrar em área teológica aqui, que também é um assunto para um outro programa, na Igreja Católica, a teologia da libertação. Né? Fez um desastre. Uma destruição total. CNBB, tem um pessoal, ala da igreja que não concorda muito. Né? Uma ala dominante. Com todo respeito, a gente não está aqui para criticar ninguém. Não é Estamos isso, não. analisando. E na igreja evangélica a mesma coisa. Aqui tem uma missão integral, né? Missão integral. Pô, essa galera da missão integral. É brincadeira, né? Eu vou te falar, hein? Meus irmãos. E a galera do neopentecostalismo, né? Que são essas igrejas, instituições aí, que essa galera é pesada. Né? Não vou citar nome que não vem ao caso. Não por medo, não. É porque a proposta aqui, Calegari, é a gente bater papo. A gente não tá aqui para atacar ninguém. O cara que quer falar, a gente vai falar com um pouco. Assim, com todo respeito. Eu tenho a minha posição, você é conhecida, quem me acompanha e me conhece. Eu jamais vou negar meus valores, vou negar as minhas origens e o que eu defendo. Mas a gente está aqui criando um canal para diálogo, para bater papo. Com certeza. Então a gente não está aqui para defender a bandeira. Eu quero te ouvir. A bandeira que você defende. Você é um cara legitimamente eleito, né? Um camarada que o povo falou assim, cara, você representa o que eu acredito. E você está exercendo isso. Te agradeço até por isso também. Eu até falei, estou te devendo uma visita no seu gabinete. E eu acho que eu tô pagando em grande estilo, cara. Que você tá aqui, a gente inaugurando o programa política nosso aqui. A gente quer falar com os políticos. Agora eu quero falar do mandato do Calegari. Eu quero falar da política local. Mete bronca. Eu quero falar. A gente já entendeu. Foi bacana você que tá em casa aí, você que é do Granito, que às vezes não para assistir um programa de política. Eu sou vidrado em Jovem Pan, eu assisto eu tirei TV a cabo lá de casa. Eu tenho agora aquela Samsung Plus, que já tem os canais embutidos lá. Aí eu assisto a Record News para ver, quando eu quero ver Pataquada lá, que tem aqueles canais. Eu assisto a Jovem Pan, apesar de entender que eles mudaram pra cacete. Poxa, pressão, né? Pressão, lógico, mas tudo bem. Mas eu assisto ainda alguma coisa ali, tem uma galera boa, aquele cara do Rio, aquele cara é fantástico. Quero trazer ele aqui, pô. O carequinha lá da segurança. Eu sei que é. O de direito. Fugiu o nome dele agora. Bem pra caramba, mesmo. Pô, aquele cara é um cara muito polido. É um crânio. Inteligente pra caramba. E a CNN pra ver a posição dos caras da esquerda, aquela coisa toda. Pra acompanhar. Mas a gente. É bom, você que às vezes não acompanha a política, o programa aqui hoje é o número 1, é o programa 1. Que a gente vai convidar vários políticos, com mandato ou sem mandato, cientista político, pessoas que operam a política. E estamos sendo brindados aqui hoje com a presença do Wellington Calegari, deputado estadual do Estado do Espírito Santo. É um expoente, é um bastião aí da política de direita no nosso estado. E veio trazer essa mensagem bacana que a gente pontuou um pouco o que a gente pensa, a nossa visão sobre o cenário nacional. E fala para mim agora, Calegari, como é que você defende essas pautas? Que, na verdade, são pautas nacionais, são pautas... Quando você vai falar de Estado, tá, né?
Tá. Então, como é que essas pautas que você defende se apresentam aqui no mandato de um deputado estadual? O que você tem feito? Discorre aí sobre o seu mandato pra galera. Você falou que deputado não é só para ficar mandando verba. Com certeza. Então, o que você tem feito? E vamos fazer uma prestação de conta do mandato aqui. Fala em linhas gerais aí como é que tá rodando. Top. E isso é muito bom, Bruno, porque uma coisa que eu defendo muito dentro da política conservadora brasileira é o seguinte: não basta você ficar lacrando na internet, não basta você ficar gritando Deus, pátria, família e liberdade. Tá, você está falando de uma proposta conservadora, mas e na real? Como você falou, é pauta nacional. Eu quero saber você é deputado estadual. Ah, eu quero saber de você é vereador. Ah, eu quero saber de você é prefeito. Eu quero saber de você é síndico de prédio. E eu te digo, Bruno, seja lá qual for a sua função pública, você pode e deve exercê-lo de maneira conservadora. Quando eu fui eleito deputado estadual e tomei posse, essa foi uma preocupação, já era antes, quando eu estava fazendo minha campanha, de exercer na minha vida política estadual esse conservadorismo. E dá. Em primeiro lugar, você tem que fazer uma política, e eu procuro fazer, baseada em problemas concretos. Quando eu falo de conservadorismo, vou dar um exemplo de uma pauta nacional: aborto, a luta pela vida. Eu sou ligado. Tem uma lei aí, né? Lei Parto Livre, foi você? Exatamente. Ah, garoto. No Estado? Isso aí, no Estado. Mas se aplica? Se aplica agora, já está aplicando. E de onde surgiu? De dois fenômenos. Em primeiro lugar, da luta pela vida, porque eu sou ligado ao Instituto Provida. Eu sou contra o aborto e todas as suas modalidades. O que é o Instituto Provida, pra galera saber? O Instituto Provida é uma união de pessoas de bem que lutam de todas as formas possíveis contra todas as formas de aborto, não é? E o que acontece? O aborto espontâneo. E o que acontece? O aborto, nós combatemos eles, então, de que forma? Legalmente, judicialmente, institucionalmente, lutando contra o avanço da agenda abortista no Congresso, pressionando, mas também localmente, quando a gente descobre casos de meninas que estão tentadas a abortar, porque estão grávidas, seja lá por que motivo, nós fazemos uma intervenção. Um grupo de mulheres vai até essa mulher. Ligados à igreja? Ligados. Alguns sim, mas tem espíritas, católicas, evangélicas. É um movimento. Mas é o quê? Uma ONG? É uma ONG. Ah, uma ONG. Então, uma ONG. Que tem Mas amplitude nacional. Isso. Mas aqui no Espírito Santo, capitaneado, inclusive, por uma assessora minha. Quem que é a assessora? Fátima Miguel. Beijo pra você, Fátima Miguel. Parabéns. Guerreira. E intervém, já salvou mais de 200 crianças. Mais de 200 crianças. Faz a intervenção na mãe, e às vezes é uma conversa, às vezes é um enxoval, às vezes é uma proteção, porque às vezes... Interessante isso, claro, hein, cara? Isso não é divulgado, Calegari. Não, temos que divulgar mais. Eu preciso, então, olha só, Ricardo, pensando aqui, cara, a gente... Trazer ela aqui. Trazer ela aqui e preparar um videozinho pra gente soltar no nosso shorts lá. Com certeza. Divulgando, não é não, Ricardo? Instituto Provida. Instituto Provida, olha que bacana isso. Mais de 200 crianças já foram salvas aqui no Espírito Santo. Inclusive, uma coisa, Bruno, a maior parte... vocês não estão preocupados com as mulheres, pelo contrário, geralmente são os abortistas que nós Cara, deixa eu te falar por quê. Eu vou falar uma dor minha. Bruno, eu que tô falando agora. Cara, eu sou cristão, cara. Eu defendo os valores cristãos, isso é inegociável pra mim. E, cara, um dos princípios, atributos do cristão é nós amarmos todos os seres vivos. Com certeza. Inclusive a natureza, que Deus, na verdade, esse é o primeiro mandamento de Deus para o homem. Você vai cuidar dos animais, você vai cuidar... Só que eu fico pé da vida, Calegari. Deixa eu te falar uma parada pra você, cara. Com todo respeito, eu tenho amigos e irmãos que eu amo. E eu defendo na medida do que eu posso. Mas, às vezes, eu fico assim um pouco decepcionado porque eu vejo pessoas levantando bandeira de causa animal mais do que de ser humano. Você está dizendo que eu tô, com todo respeito, eu não estou falando contra você, meu amigo, minha amiga, que defende causa, porque também é uma covardia, crueldade que se fazem com animais. Mas não podemos ter inversão de valores. Só que, pô, às vezes coloca isso como uma coisa... E você falando disso aí, eu que sou um cara que tô antenado, tô conversando com gente de todo tipo aqui, não tô sabendo que existe o Instituto Provida. Você tocou num ponto nevrálgico. Às vezes, olha que bacana, Ricardo. Olha que pauta legal, cara. Nós estamos lutando muito por isso. O que acontece? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: Calegari, você tem que lutar pelos animais, irmão. Pede para outro. Já tem gente fazendo isso. Eu não tenho como hoje
gastar energia com isso, enquanto Não. tem crianças sendo abortadas. Eu fico até arrepiado de ver isso, cara. Não sou contra quem luta por... Inclusive, eu defendo a castração de animais, pode contar com o meu apoio, nós estamos aí para isso. Mas enquanto houver crianças sendo jogadas em lata de lixo, enquanto tiver crianças sendo abortadas, enquanto tiver mulheres, jovens grávidas, cujos pais, muitas vezes irresponsáveis, canalhas, em volta, obrigando-as a abortar, que é o que acontece na maioria das vezes, eu não vou ficar aqui defendendo causa animal, irmão. Com todo respeito, Entendeu? com todo precisar todo de respeito. mim. Igual a gente tem um grupo lá, Exato. e tem a nossa galera, meu amigo, um beijo pra El, que defende a causa animal. Claro. Não tô falando contra você, meu amor, minha querida, mas eu tô dizendo em ordem de grandeza. Aí é Ó, meu pensamento. Deus, Isso homem, aí, isso aí. Animal. animais. E aí, Não pode inverter. a gente tem piedade, a gente tem carinho, Claro. mas, pô, quantas Ó. crianças sendo jogadas no lado Exato. do lixo? E aí, Bruno, o que aconteceu? Quantas mulheres abortando e tudo mais? Aí o Instituto Provida me levou para essa luta. Só que Parabéns. aí entra aquela coisa. Mas, cara, você é deputado estadual, você faz esse Tem que trabalho. divulgar isso, cara. Vamos divulgar cada vez mais. Nós temos a página, pode entrar no Instagram. Tem o Instagram do Instituto Provida. Fala tá? ele aí que depois a gente tenta botar no prompt aqui. Fala aí. bota aqui, Instituto Provida. Pega o celular, pode pegar, não tem problema não. Tamo ao vivo aqui, vamos pra Você vira cima. nos 30, né? Aqui, ó. Instituto. Uhum. Conseguiu achar aí? Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá, deixa eu recitar aqui, ó. Tudo junto. Instituto Provida ES, de Espírito Santo. Instituto, temos que divulgar, né? Temos que divulgar. Vamos fazer pedir pra Fátima, né? Isso. Pedir pra Fátima, faz uma arte pra gente, um videozinho, pra gente soltar nos nossos grupos aqui. Top. A gente precisa conscientizar as pessoas sobre isso. Doações É o meu pensamento, importantes. isso aí. Quem pode se engajar, tem as fotos aqui, tem um padre falando aqui, tem uma turma boa aqui. Parabéns. E qual a sua posição nesse grupo aqui? Você é um entusiasta? Eu sou apoiador? membro apoiador. Membro O que apoiador. acontece? Eu me envolvo muito, defendo na tribuna. E o que acontece? Só que aí vem aquela questão: o que eu vou fazer como deputado estadual? Olha, a vida, ser contra o aborto, não é só a questão de proibir o aborto. Como estão nascendo nossas crianças? Aham. Elas estão nascendo com dignidade? As mães estão sendo tratadas com respeito? E aí eu descobri uma coisa, Bruno: que as mulheres sofrem tortura nos hospitais, nas maternidades, a chamada violência obstétrica. Isso no Brasil inteiro. E fui estudar esse tema. E, cara, o horror que ocorre nos hospitais, inclusive no Hospital Infantil de Cachoeiro, inclusive no IMABA, em Vila Velha, na Maternidade da Serra, em todos os hospitais. Isso antes de eu me tornar deputado, eu já estava nessa luta. Porque muitas vezes a mulher, ela não tem passagem para nascer o filho dela de forma natural, que é a forma mais adequada, todo mundo concorda. Ninguém aqui está defendendo a cesárea acima de tudo. Mas quando a mulher não tem passagem, ela precisa de uma cesariana, chega no hospital, o que acontecia? Acontecia até essa lei que eu aprovei. Os hospitais tinham que cumprir metas. 30% no máximo de cesárea, 70% tinha que ser obrigatoriamente parto normal, reduzindo os seres humanos a números. Você chega com a sua esposa lá, passou dos 30%. O médico... Pelo SUS, né? Pelo SUS. O médico, embora isso aconteça também na rede privada muitas vezes, em plano de saúde, o médico simplesmente quer obrigar a mulher a ter o filho, mesmo sem passagem. Aí acontecem essas tragédias, que toda família que está vendo isso, tem alguém na família, vai entender o que eu estou falando, da mãe ficar 5, 6, 12, 15, 20 horas de trabalho de parto, Bruno. Torturada, brutalizada, com costela sendo quebrada, casos de crânio de bebê esmagado, bebê nascendo com paralisia cerebral, vai ficar o resto da vida na pestalose, na PAI. Não tem essas crianças que você vê aí, por que aí você faz aquela pergunta triste, né, pro pai? Por quê? Aí o pai sem graça, passou da hora. Como em pleno século XXI. Não existe isso de passar da hora. Aquilo é um parto forçado, irmão. Aquilo é um parto forçado. Mulheres que perderam o útero. Mulheres que nunca mais quiseram ter experiência maravilhosa de ter um filho. Por quê? Por causa traumatizadas. De uma cultura burra, estúpida. Aí o que nós fizemos? Estudei o porquê disso. Por causa dessas metas absurdas, de uma cultura absurda, uma cultura de violência obstétrica. E daí surgiu um debate que eu criei na Assembleia, por meio de mais de 12 audiências públicas, com o apoio do Conselho Regional de Medicina, da Comissão de Direito Médico da OAB, da Associação Capixaba de Doulas e outras entidades. Eu consegui não só aprovar na Assembleia, como a sanção do governador. Olha que eu sou deputado de oposição.
consegui a sanção da Lei 12.194, que garante, eu chamo de Lei do Parto Livre. E ela está vigente. Ela está vigente e execução. Estamos lutando agora para que ela seja plenamente executada. Mãe, você que chegar no hospital a partir da 38ª semana, não tem passagem, médico não pode mais negar a cesariana. É um direito de todas as mães. Isso é uma lei pioneira no espírito do Brasil inteiro. Que bom. E o pessoal aí das outras casas de leis aí estão te consultando? Estão querendo... Já está começando a ser consultado. Que bacana. E para que essa lei seja executada, estamos criando as comissões da vida. Olha só. Não que não esteja claro, está claríssimo o que o senhor falou, mas para enfatizar, para dar foco aqui, isso é uma lei importantíssima. Não adianta só o cara falar, eu sou pró-vida. Na prática, o que você está fazendo para defender a vida? Então, isso daqui é uma lei muito humana. Muito parabéns. Obrigado. Pela sua iniciativa. Eu não tinha ciência disso. Por forças maiores, a gente não consegue acompanhar o mandato. A gente tem amizade. Aprovamos agora essa lei também, ela foi sancionada. Fala mais coisa boa aí, olha, coisa boa. Então tá rodando. Vamos lá. Essa é a nossa principal lei, meu maior orgulho. Eu vou te dar uma missão aqui para mandar para Fátima, para a galera lá, o seguinte, eu não quero trazer a Fátima, podemos trazer a Fátima. Mas você quer que eu mande a arte? Não, eu quero o seguinte, não. Fala para mim o que você quer. Eu quero que você identifique, lógico, de maneira voluntária, que quem queira falar sobre o tema, mas se for possível, a gente trazer uma mãe aqui que teve a vida afetada positivamente por causa dessa lei. Combinou? Pode deixar. É com essa que eu quero falar. Sabe quantas mães, entendeu? Bruno? Sabe quantos partos forçados nós já evitamos? Pronto, antes uma. E após a lei? Mais de 60. Uma ou duas ou três, a gente faz uma comissão de... Bom, é importante a gente falar disso, porque a gente está falando como a política afeta positivamente nas nossas vidas. E você que está aí do granito, você que é arquiteta, você que é construtor, você que é empresário, a gente pode ter segurança, ter certeza que tem um cara lá que está sendo leal, fiel aos seus princípios. Além disso, Bruno, outra coisa. Se você quer ser um conservador, outro princípio. Um conservador não é questão nem de liberalismo, é questão de liberdade econômica e responsabilidade com o dinheiro público. A noção de que todo imposto nada mais é do que o dinheiro arrancado da mesa do trabalhador. Perfeito. Todo aumento de impostos eu me coloco contra. Não, mas nós precisamos, porque a justificativa do governante sempre vai ser essa. Eu preciso desse aumento para oferecer esse serviço. Não. Se você precisa desse aumento para fazer esse serviço, é porque você precisa cortar em algum lugar para fazer esse serviço. Perfeito. Porque se eu sou um cidadão que preciso fazer uma reforma na minha casa, eu não consigo aumentar minha renda de uma hora para outra. Como então que o poder público pode se dar esse luxo? Nós, deputados conservadores, temos a obrigação de nunca, jamais consentir com o aumento de impostos. Como aconteceu agora com essa reforma tributária no Brasil, e agora no Espírito Santo foi recentemente aprovado a criação, a extensão do IPVA para lanchas e aeronaves. Aí eu te pergunto, o que o Estado do Espírito Santo vai fazer para as lanchas e para as aeronaves? Se quem cuida da estrutura, da infraestrutura diz a Capitania dos Portos, e no caso das aeronaves é a Infraero. E mesmo nos aeroportos de pequeno porte, que não é a Infraero, aí é o município. São municípios aqui que controlam pequenas pistas. Então onde que entra? O IPVA. E agora vai pagar. O meu trabalho como deputado muitas vezes não é o de fazer leis, é o de impedir más leis. De fiscalizar, né? E se posicionar. É a representatividade pública. Deputado, pelo visto aqui, um programa vai ser pouco para nós, porque eu tinha muita coisa para te perguntar, para te falar, tem muita coisa que eu tenho curiosidade, que a gente pode explorar melhor. Quero trazer você aqui para a gente falar de temas específicos, quero falar de história com você, quero falar de futuro, de ciência política, mas a gente já está partindo para o final aqui, até para ficar um programa agradável de você assistir até o final. Você está assistindo aí, então você vai lá e segue o perfil do deputado, o Wellington Calegari, segue o meu também. Tá como Bruno Calegari _ES. Segue o do Bruno Guiotto, que não está aqui hoje. A gente fez um programa aqui. Vamos fazer o primeiro de política. O Brunão, tamo junto, meu irmão. Calegari, nós estamos gravando esse programa aqui, estamos soltando ele aqui, estamos publicando ele em dezembro de 2024. Como que está o cenário capixaba politicamente
para o próximo pleito? Como é que está o arranjo de forças? Eu estou te fazendo essa pergunta, cara, veja bem. Igual você falou em algum momento do nosso bate-papo aqui, tempos atrás não se fazia uma pergunta a um deputado dessa forma, né? Você tem medo de falar. E às vezes a gente se esquece, porque a gente tem sido leviano um pouco. Você é um representante público, você é uma autoridade. Até brinquei, né? A gente almoçando, falou, trouxe uma autoridade aqui hoje. E isso não é no sentido de puxar saco, isso não é no sentido de ficar bajulando ninguém, mas esse é um fato, né? A Bíblia fala sobre isso, que ele constitui líderes e lideranças, e a nossa sociedade ela é formada assim. Então você realmente é uma força política hoje, relevante. Obviamente que as coisas na política mudam muito rápido, a gente sabe disso. A gente enfrentou um pleito municipal aqui, que a gente teve mudanças, mas não quero falar do municipal que agora não, quero falar do futuro. Você é uma liderança inegável, você está num grupo que tem força inegável pelas pautas que defendem, pela bandeira, pelo partido que os representa, que vocês representam ele, na verdade. Como que você faça aí uma análise sincera, sem medo, uma análise direta, tocando nas feridas, como está ficando o arranjo de força para a disputa do governo estadual daqui a 2 anos, para o Senado, como você vislumbra o desenho das forças políticas no Espírito Santo para o próximo pleito. E se quiser depois dar uma palhinha no Brasil também, mas vamos lá. Bom, pergunta complexa, mas que é muito interessante e pertinente no momento que a gente está vivendo. Temos que falar disso, né, Calegari? Não adianta, você é uma autoridade, você exerce um comando, você tem um grupo com você tem... Olha só, vou falar aqui hoje. O que eu noto hoje no Espírito Santo para 2026, dentro daquilo que ocorreu agora em 2024, é o seguinte. Uma coisa uma indicação que parece clara. Em 2026, eu acredito que a chance de nós termos um governador de esquerda seja mínima. Mínima. Uhum. Não teremos, por exemplo, um novo Casagrande. Nem alguém do perfil Contarato, nem alguém de Helder Salomão. A esquerda não chegará ao poder em 2026 do Estado. Ponto. Não teremos um governador de esquerda. Finalmente, em 2026, teremos um governador de direita. Se será de centro-direita, é o que eu acredito mais provável. Não será assim, um direita bolsonarista. Mas quais são os nomes que estão no páreo? É só comentar isso. Não, eu vou tranquilo. Não tem problema com isso não, Bruno. Quais nomes? Hoje você vê. Vamos falar aqui os principais. Os 2 nomes principais que eu vejo são o do vice-governador, Ricardo Ferraz, que seria um candidato apoiado pela máquina, pelo o atual governador. Até pelo arranjo que está posto, né? Pelo arranjo. Queremos trazer aqui o vice-governador aqui, viu? Eu acredito que ele não viria na mesma hora. Não, ele vem sim, a gente está conversando aí com pessoas que podem trazer. O vice-governador Ricardo Ferraz, que embora faça parte hoje de um governo de esquerda ou de centro-esquerda, do qual eu até sou opositor, mas que ele é uma pessoa de perfil de centro-direita. Então ele sempre defendeu as pautas do empresariado, do desenvolvimento. Não é um bolsonarista, não considero ele direita raiz, mas é um camarada que ele tá forte. Ele tá forte. Ponto. Mais quem? Outro, mais à direita, seria o prefeito de Vitória. Pasolini. Temos ouvido muito falar de Pasolini. Que ele tá numa crescente grande aí. Seria uma ruptura com o atual governo e muito forte. Queremos você aqui, Pasolini. Pasolini. É o que eu vejo. Não tenho ligação política com nenhum dos dois, assim, claramente. Não tenho. Não são do meu partido. Então estou fazendo uma análise fria. E do seu partido, quem que é o cara que estaria quente aí para ocupar essa vaga? Acho que o PL hoje, eu vou falar aqui muito calmamente, muito tranquilamente. A gente tem que ser bem, né, maduro para responder. O que acontece? Pode ser que surja alguém até 2026? Pode, que o cenário é dinâmico. Pode ser que até 2026, Bruno, surja alguém que, até de fora do partido, que fala, estou indo pro PL para ser candidato. Pode ser. Um cara forte, muito voltado à direita, que inclusive foi líder do governo na Câmara, é o Evaí, né? de Mel, que tá no PP? Tá no PP. É o partido do... Eu não acho que ele viria pro PL, mas vamos dizer que isso aconteça. É uma possibilidade. O Evaí pode querer ir pro Senado também. Entendi. Mas ele tem nome, um certo peso hoje para vir para governador, embora eu acho que ele preferisse o Senado. Pelo que eu vejo.
Perfeito. Dentro do PL você tem o nome do Gilvan, que é hoje o nosso deputado federal muito forte no estado e que se coloca como candidato a senador. Mas vai nessa que resolve ir para governador. Ele se coloca como candidato ao Senado. Não vejo ele como governador. Aquela turma de Manato. Manato vem? Soraya? Não, Manato hoje, assim, ele é membro do partido, mas eu não vejo ele hoje... Liderando processos. Dentro do PL, não. Não vejo. Estou sendo sincero, é meu amigo pessoal, gosto muito de Carlos Manato, pessoa com quem eu sempre tive muita proximidade, até política já, mas não vejo ele hoje dentro do PL. Pode mudar? Pode. É por isso que eu falo, o cenário é dinâmico, mas no momento o PL não tem um candidato claro ao governador. E isso é importante, Bruno, por quê? Qual é a meta principal do PL? É isso que eu quero chegar. Qual é o maior objetivo do PL? É o governo do estado? Não. O maior objetivo do PL hoje é a bancada federal. E apoiar o presidente Bolsonaro. Nosso objetivo é formar uma bancada federal de direita, senador, quem sabe 1 ou 2 senadores de direita, quem sabe, e uma bancada federal forte. Perfeito. Com até 3 deputados federais, que é a nossa meta, de 2 a 3 deputados federais. Essa é a nossa meta. Não é que o governo não seja importante, mas talvez o PL possa fazer aquilo que não fez até agora, né? Que foi dialogar com outros partidos. Compor, quem sabe. E eu, como membro do PL, defendo isso. Que o PL componha. Componha. Olha, o governo pode ser para um, o Senado pode vir para nós. Por que, Calegari? Você acha que o PL, mesmo sendo a segunda bancada, porque você fala assim, eu tô olhando de fora, mas você sabe que eu gosto do negócio, gosto de política. Sim. Pô, vocês têm moral para cacifar um governo do estado. Vocês são a segunda maior bancada, o segundo maior orçamento partidário, ou o primeiro, acho que é o primeiro. Não, né? Bancada federal, a nossa é maior. Pronto, vocês são o maior federal, vocês são de direita aí, a maior bancada no Senado, né? O que você impede do PL? Eu tô perguntando, justamente, curioso, eu não tô fazendo torcida, não. O que poderá impedir a nossa meta principal, que é o federal. Entendi. Como nós temos uma meta maior, é aquela coisa, a política municipal, ela tem que estar de acordo com a estadual que a federal. Como a nossa meta principal hoje é retornar ao governo federal e formar um Congresso Nacional, principalmente Senado, que é o órgão que pode botar freio à ditadura de toga, e Câmara dos Deputados, que faz, né, o grosso da legislação. Como é o Congresso e a presidência nossa meta, nós podemos articular em outras questões. Então é aquela coisa, você abre mão daquilo que não lhe é essencial para ter o essencial. E aí não é falta de nomes, é questão de articulação. Você acha que o PL, é só dar uma pincelada, não vamos entrar em detalhes não, mas você acha que o PL alcançou seus objetivos no pleito municipal agora? Você acha que foi bom? Não, eu acho que ficamos abaixo do que poderia. Acho que o PL poderia ter alcançado então isso você acha que é uma trava para poder alçar voos maiores? Pode ser, isso pode vir atrapalhar o nosso processo. Nós não foi um fracasso o nosso resultado, mas com certeza... Foram quantas prefeituras no estado? E vereadores, tem esse número? 56. 56 no estado inteiro. Não era, foi aquém do que nós queríamos. Nós poderíamos ter tido mais. Aqui em Cachoeiro foi feito quantos? Não, aqui foi feito 2 com potencial de 3. Nós fomos a segunda chapa mais votada do município, né? Nós fomos o segundo lugar para prefeito e segundo lugar para vereadores. O que faltou foi a cláusula de barreira. Inclusive está sob júdice uma vaga aí que nós podemos passar para 3 vereadores. Muito bem. Calegari, bom, o nosso bate-papo aqui, cara, tá sendo legal, tá sendo bacana. Espero que você tenha gostado. É o primeiro. Vamos encerrar. Né? A gente tem muito mais. Eu quero te trazer aqui para outros. Já te dei algumas missões aí, a gente falar do projeto do Provida. Última mensagem. O que você acha? Você deu uma mensagem para a galera do setor de mármore e granito que tá sempre aqui assistindo a gente. Esse projeto foi feito para a gente furar a bolha. A gente quer falar de mármore e granito com pessoas que não são do setor. Sim. A gente está inaugurando a faixa e o programa, a linha de programação voltada para a política. É outra nomenclatura, que é o programa 1 que a gente está fazendo. A gente quer conversar com os entes políticos. A gente conhece a história toda aí, foi durante os últimos 30, 20, 40 anos. A gente sabe das deficiências, dos gargalos,
Nós sabemos que o setor de mármore e granito é uma mola propulsora economicamente, é o que deixa recurso aqui, que traz recurso para a nossa região. E a gente também movimenta, a gente é uma locomotiva, Cachoeira é uma locomotiva para regiões exploradoras, para pedreiras que tem pelo Brasil inteiro. Verdade. Né? Então o cara descobre uma pedra lá em Mato Grosso, traz para cá para resinar, para polir, para serrar, para embarcar. E é um setor muito pujante, é uma galera que infelizmente, talvez não se engaja politicamente mais do que deveria, mas porque a gente tocou nesse assunto aqui na conversa. É a galera que está produzindo. A gente foi num encontro agora de empresários ali com a inauguração de uma empresa nova, tinha vários empresários, e eu comentava com você ali, né? É a galera que está trabalhando. Você não vê essa galera, porque essa galera está de 7 a 7, está viajando, monta no avião aqui, vai para o Brasil inteiro, é feira, é negócio. Quero que você dê uma mensagem de carinho aí, de acolhida para essa galera, sabendo que é uma galera que, às vezes, não está na ativa, operando politicamente, mas está nos bastidores formando opinião, né, influenciando classes. Dá uma mensagem para essa galera para a gente partir para o encerramento aqui. Bom, em primeiro lugar, um abraço, Bruno. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Pod Pedra. Pessoal do Mármore e Granito, eu tenho um amor muito grande por Cachoeiro, pelo Espírito Santo e por tudo que é pertinente à nossa terra. E falar de Cachoeiro sem falar do granito, não tem como, do mármore e do granito. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês são, como o Bruno muito disse, verdadeiras locomotivas do desenvolvimento em nossa região. Vocês são essenciais para o progresso da nossa terra. E realmente, por conta do tempo escasso e voltado para o trabalho, não se envolvem muito. Mas a gente precisa repensar um pouco isso. Vocês, como pequenos, médios e até os empresários um pouco maiores, são muito massacrados pela tributação, pela legislação ambiental implacável, pela fiscalização muitas vezes impiedosa e truculenta, pelos gargalos do desenvolvimento que hoje existem no sul do estado. Eu quero dizer para vocês, a gente precisa reverter certos paredões de desenvolvimento que se desenvolveram em nossa região e no setor. E eu acredito que vocês adquirirem uma consciência das necessidades do setor de vocês e da sociedade que vocês vivem para exercer essa influência que vocês têm. Vocês têm. Hoje mesmo eu estava conversando com um empresário aqui, da influência que aquele empresário tem sobre 12 trabalhadores, 13 trabalhadores, sobre suas famílias. Vocês exercendo essa influência de forma poderosa sobre aquelas pessoas que são dependentes de vocês para o bem delas mesmas, vocês vão estar agindo como verdadeiras alavancas para o Brasil, não só para o setor de mármore. Esse setor, e aí eu quero dar meus parabéns para todo o projeto Coração de Pedra, para o podcast Pod Pedra. Por quê? Isso de criar essa linha de diálogo entre todos aqueles que estão no segmento de granito e fora do segmento de rochas ornamentais é essencial, porque é daí que vem a consciência, a autoconsciência e uma luta que eu tenho certeza que vocês entrando nela de forma mais acirrada vai trazer conquistas inestimáveis para o setor. Conquistas como redução de tributos, melhoria na legislação trabalhista e ambiental. E quero também deixar aqui o meu mandato à disposição para vocês. Na Assembleia nós temos lutado incansavelmente pela redução dos tributos, ajudamos a aprovar a reforma da questão do IEMA lá, de fiscalização ambiental, trabalhamos contra o aumento do ICMS, e isso nós queremos continuar, seja na Assembleia, seja em nível federal. Um forte abraço para todos vocês, meus amigos. É isso aí. Você que está em casa já sabe, aqui falar de pedra ficou mais leve. Hoje a gente trouxe um assunto de interesse público, a gente veio falar de política, trouxemos aqui um deputado com mandato, exercendo o mandato dele, gentilmente compareceu aqui, temos muitos outros colaboradores políticos para trazer aqui também, a gente discutir, a gente entender a mentalidade, entender o que está rolando, é sempre importante. Curta aí a nossa página, curta esse vídeo, encaminha ele para alguém,
leve essas palavras no seu coração. Você que é de direita, você que é de esquerda, tá recebendo uma palavra, a gente tem que falar com todo mundo, né? Claro, porque ninguém nasceu de direita ou de esquerda. Nós nascemos filhos de Deus e Deus tem o melhor para nós. Obrigado pela sua presença, obrigado pela apresentação. Obrigadão, Bruno. Um abraço para toda a sua equipe, que ninguém faz mandato sozinho. Meu irmão lá, o seu motorista lá, o Sanches. O Sanches, você me roubou esse aí você me roubou. Fala verdade. Brincadeira. Sanches, abração para você, pra galera toda. E fiquem com a gente que aqui falar de pedra ficou mais leve. Tamo junto.